Você que está me ouvindo, quero deixar uma reflexão que muito me toca, que é Jeremias, capítulo de número 18. Deus vai dizer assim, na sua palavra, está escrito: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Muito bem. O que eu acho interessante na chamada de Jeremias é que desde o princípio Deus já tinha um chamado na vida dele. Deus chamou Jeremias para se tornar diferente no meio da sociedade, no meio do povo que estava se corrompendo. A gente percebe algumas verdades que eu quero lhe trazer. Que Jeremias, ele não foi levantado por apenas ser sacerdote, ser filho de sacerdote, mas porque Deus tinha algo muito profundo que Ele tem na minha e na sua vida. Quando a gente vê Jeremias capítulo 1, a gente observa que Jeremias ele tenta fugir da sua chamada, dizendo: Senhor, eu não sei falar, eu ainda sou uma criança no meio desse povo. Jeremias estava dizendo: olha, esse povo, eles têm mais conhecimento, tem muito sacerdote aí que pode falar pelo Senhor, mas Deus não queria outros, Deus queria aquele Jeremias, Deus queria ele. Assim como Deus insiste na minha e na sua vida, Deus quer a mim e a você. Tem milhares de pessoas aí, mas Deus escolheu você. E às vezes a gente quer fugir da chamada e a gente inventa desculpa, dizendo: Senhor, eu não sei falar, não tenho qualificação, não sou isso, não sou aquilo, não sou filho de fulano de tal. Faça o que o Senhor quer em mim na vida de outra pessoa. E não é assim. Deus, quando Ele tem propósito, Ele chama para Ele e para Ele. Deus, Ele chama para Ele, porque Ele sabe que se Ele te chamou, Ele cuida da sua chamada. Se Ele te chamou, não importa qual é o seu grau de escolaridade, é porque Ele sabe que Ele vai colocar as palavras certas no momento certo. Porque a Bíblia diz que Jeremias, com essa certa barreira, Deus vai colocar as palavras dele na boca de Jeremias. E Jeremias vai profetizando sobre o cativeiro que ia vir. E o povo zombando de Jeremias. É como acontece nos dias de hoje. O povo zomba que Jesus não vai voltar, que Jesus está tardando, que há muito tempo ouviu falar que Jesus está voltando e até hoje nunca voltou. O povo pode até criticar, mas vai chegar o tempo de Deus chamar aquele a quem Ele chamou, a quem aquele escolheu. E a gente observa em Jeremias 18 que Deus vai dizer: Jeremias, levanta e vai à casa do oleiro. Só que observa que Deus vai chamar Jeremias uma atenção, dizendo: levanta. Porque eu penso na conjectura da história que Jeremias estava cabisbaixo, desanimado. Não tinha mais para onde correr, porque o povo estava oprimindo ele, de tanto ele profetizar que ia vir o cativeiro para Jerusalém. O povo estava oprimindo ele. Às vezes nós pregamos o evangelho, nós falamos da salvação, pregamos para um, para outro. E muitas das vezes a gente se sente desanimado e queremos desistir. Mas quando a gente pensa desistir, Deus fala para nós: levanta, porque ainda não é o fim. Levanta, porque ainda você tem uma história comigo. E toda a história que eu assino, eu dou a vitória. Porque a Bíblia diz que Ele é o nosso autor. E como autor, é Ele que escreve a minha e a tua história. Ele também é consumidor. Ele também planeja tudo e todas as coisas. A Bíblia vai dizer então que Deus chama Jeremias para se levantar. É assim como Ele está chamando você, jovem, você, irmão, para se levantar.
para sair desse acomodismo e voltar a pregar, voltar a falar do Evangelho, voltar a cantar, voltar a louvar. Talvez você perdeu essa essência de adoração. Talvez você está na sua casa desanimado, dizendo: Deus, aonde tu estás? Deus, fala comigo. E Deus quer falar com você no particular, dizendo: louva meu nome. Leia a minha palavra. Porque eu uso sim profeta, mas eu quero falar particularmente contigo. E Deus então chama Jeremias para se levantar, porque Jeremias estava desanimado. E quantos de nós, homens de Deus, pregadores, cantores, e aqueles que são amantes da Bíblia, que querem fazer a diferença e ganhar almas para Cristo, estão desanimados. Porque muita gente nos oprimiu, nos deixou contra a parede, dizendo: você não vai, você não consegue. Mas Deus está dizendo: levanta. Assim como ele disse com Ezequiel, capítulo 2, ele diz: filho do homem, levanta-te e falarei contigo. Deus, ele quer falar com você, mas é necessário você levantar desse desânimo, desse acomodismo, desse medo. Porque ele, quando chama, ele se responsabiliza com cada um de nós. A Bíblia vai dizer que Jeremias levanta e vai à casa do oleiro. Só que observe que Deus vai dizer: Jeremias, levanta e vai à casa do oleiro, porque lá eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. Sabe por que Jeremias teve que se levantar? Porque ele estava desanimado. E sabe por que Deus disse: vá à minha casa, porque lá na casa do oleiro eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. Porque Jeremias já tinha perdido o som da voz de Deus. Quantos de nós hoje perdemos o som da voz de Deus? Às vezes você quer ver Deus, às vezes você quer falar: Deus, fala comigo, usa profeta. E Deus, ele fala com nós na sua simples palavra. Jesus, ele disse: aquele que está sobrecarregado, vem até mim. Jesus está dizendo: se o teu fardo está pesado, vem até mim. Porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Nenhuma cruz que Jesus tem para nos dar é pesado quanto aquela que ele já passou por nós. Talvez essa cruz que você está dizendo: Deus, essa não é a minha cruz. E Deus está dizendo: é essa que eu te coloquei. Porque Deus não vai colocar prova sendo que você não pode suportar. Ele vai te dar o escape. E a Bíblia vai dizer que Jeremias levanta e vai à casa do oleiro para ouvir a palavra dele. E observe bem que Deus fala: olha, o povo de Israel está indo de mal a pior. E eu vou fazer com a mesma forma que o oleiro fez com o vaso, eu vou fazer com eles. Eu vou amassar. Só que há uma diferença. Porque o vaso foi quebrado na mão do oleiro. E Deus, ele não nos quebra. É o vaso que se quebra sozinho. O vaso que não tem a água, ele se torna um vaso frágil. Quem já mexeu com o vaso sabe do que eu estou falando. Quando não tem água sólida, o vaso fica frágil e a qualquer momento pode quebrar. E Deus, ele quer nos colocar a palavra, para que a gente seja um vaso cheio, forte, resistente, para resistir o mal, para resistir a tribulação, a luta, as barreiras, tudo aquilo que tenta nos oprimir. E Deus então diz: levanta, porque eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. E a Bíblia vai dizer então que quando ele ouve, ele vai falar com Jeremias dizendo: o povo de Israel está indo de mal a pior, por causa de 3 coisas. E é isso que mais me dá mais eloquência, me dá mais força para vencer. Porque Jeremias ele vai saber de 3 coisas que o povo de Israel estava perdendo. A primeira dela é que o povo de Israel, quando Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém, a Bíblia vai dizer que Nabucodonosor ele vai levar os jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, para a Babilônia. Como que estava dizendo: olha, eu peguei esses jovens, destruí o muro de vocês, agora eu tenho acesso de fazer o que quiser com o povo de Israel. E é isso que o inimigo quer fazer na minha e na sua vida. Ele quer tirar
os muros de proteção na nossa vida, chamado oração. Quantos jovens que já não oram, já não ouvem mais a voz de Deus. Jovens que eram protegidos pela oração, porque a oração, ela é o fervor da nossa resistência diante de Deus. E Jesus disse, sem oração não podemos fazer nada. Sem oração a gente não vai para lugar nenhum. Há muitos desanimados por causa que perdeu este muro de proteção chamado oração. Na segunda invasão, o povo vai então perder o templo de Jerusalém que foi construído por Salomão. Nabucodonosor estava querendo dizer, olha, eu destruí o templo, agora você não pode mais adorar. E quantos de nós perdemos o templo, chamado templo do Espírito Santo? Mas como é que eu quebrei? Como é que o inimigo quebrou? Às vezes é por falta de vigilância, por falta de atenção de meditar na palavra de dia e de noite, por falta de ouvir as mensagens do bom mestre e por falta de prestar atenção naquilo que ele quer nos dizer. Na terceira invasão, Nabucodonosor agora vai tomar a Arca da Aliança, a presença de Deus. E nós bem sabemos que a presença de Deus na nossa vida, sem ela nós não somos nada. Então Jeremias começa a entender e a observar que o povo de Israel perdeu esses três benefícios. Perdeu os muros, o muro de proteção, perdeu o templo e perdeu a Arca da Aliança. O inimigo quer fazer isso com a nossa vida. Ele quer que você perda o muro de proteção chamado oração. Ele quer que você perca a vontade de adorar a Deus. Não é no templo, não é na igreja, mas é a vontade de adorar a Deus dentro do quarto, dentro da sala, em qualquer momento. Você tem que adorar a Deus, porque Jesus disse, vai chegar a hora em que meu Pai vai procurar os verdadeiros adoradores, que me adoram em espírito e em verdade. Não vai ser no Monte Gerizim, não vai ser lá no templo, não, mas vai ser em qualquer lugar. E a Bíblia vai dizer que se nós não tivermos a presença de Deus, alguém vai olhar como alguém olhou para aquela mulher que disse no livro de Cantares, capítulo 6, que para onde foi o teu amado, o mais formoso entre as mulheres? Aquela mulher, aquele povo estava dizendo, para onde foi a presença do seu amado? Hoje a igreja está perdendo a presença do amado, que é chamado Jesus Cristo. Muita gente, infelizmente, estão perdendo esses três benefícios. Jovens saindo da igreja, mulheres do ciclo de oração que não se entendem, novos convertidos que não se firmam, porque não tem resistência, chamado muro de proteção de oração. Irmã do ciclo de oração que já não tem mais a presença de Deus, estão em confusão. Jovens que já não guardam mais a palavra e que perdeu a essência de adorar a Deus. Adolescente andando depravadamente. Adolescentes que não se firmam porque querem se espelhar em artista de fulano de tal. E infelizmente nós estamos perdendo esses três benefícios. Mas eu te convido a você, a mesma forma que Deus falou com Jeremias, levanta, sai desse desânimo, vá, preste atenção naquilo que Deus tem para você, se levanta desse acomodismo, desse desânimo, ouça as palavras de Deus, porque Deus ainda quer te usar como uma ferramenta. E Ele mesmo diz, nenhuma ferramenta do inimigo vai prevalecer contra nós, porque maior é o que está conosco do que o que está com o nosso adversário. Porque Cristo morreu na cruz do Calvário e Ele já nos garantiu a vitória. E certamente Ele vai nos abençoar. E vamos brevemente. É como diz Hebreus capítulo 10, versículo 36. É só mais um pouquinho de tempo, porque o bom mestre ele há de vir e não tardará. É daqui um pouco, é daqui a alguns segundos, é daqui a algumas horas. Jesus nos resgatará, nos levará ao céu. E esse mundo de trevas, a gente vai dizer,
valeu a pena a gente sofrer. Valeu a pena passar por perseguição. Porque Jesus vai dizer, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão que está no céu. Não desista. Jesus te ama e Ele quer mudar a minha e a tua história ainda mais. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.